Boa noite, irmãos. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite, irmão Rogério Buzzi. Boa noite, Pai. Irmão André Silva, Celso, que está na sala conosco hoje, Maria Conceição, Robson Lira, e demais irmãos que vão, ao longo desse estudo, estar participando conosco. Deus abençoe a todos e abençoe os irmãos que também posteriormente vão assistir esse estudo. Irmãos, boa noite, Maria Eugênia, boa noite, irmão Rogério Buzzi, irmão André Silva, Celso, que está na sala conosco hoje, Maria Conceição, Robson Lira, e mais irmãos que vão ao longo desse estudo. Tem alguém conosco? Deus abençoe a todos. Está o seu... Só os irmãos que também posteriormente vão assistir esse estudo. O seu link externo deve estar ligado, irmão Rogério. Acabei de fechar, perdão. Ah, tá ok. Perfeito. Vamos orar? Vamos. O irmão ora. Posso orar, irmão? Pode ser. Vamos orar então. Amém. Fique à vontade. Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo privilégio de podermos estar iniciando este novo estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Desnecessário dizer aqui, Senhor, que somente o Senhor pode revelar as tuas profecias. Se não for o Senhor a nos revelar, se o teu Espírito não for dado a cada um de nós para que tenhamos discernimento, para que tenhamos entendimento, nós não só não somos capazes de descobrir o que o Senhor quer nos comunicar através das simbologias proféticas, como mesmo quando o Senhor nos revela, Senhor, se nós não tivermos o teu discernimento, nós não iríamos acreditar nelas ou duvidaríamos daquilo que o Senhor nos coloca. Por isso, Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor sopre do teu Espírito, assim como Cristo um dia soprou sobre os discípulos o teu Espírito. E diz o relato bíblico que abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Também possa o Senhor soprar sobre nós o teu Espírito para que o entendimento das Escrituras esteja sobre nós. E que cada um de nós, Senhor, possa fazer bom uso, Senhor, desta palavra que o Senhor nos dá. Nós sabemos, Senhor, que as suas profecias, elas são destinadas a um grupo seleto nesta terra. Ela não é destinada aos teus filhos, ela não é destinada aos teus santos, ela é destinada aos teus servos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça teus servos e que nos dê esse entendimento, não para que guardemos para nós, mas para que nós também repartamos com aqueles que não têm esse entendimento, cumprindo a tua Escritura, que diz, de graça recebeste, de graça dai. Que cada um dos que estão aqui nos ouvindo neste momento, e que cada um daqueles que nos ouvirão um dia, possam entender também o chamado que tem ao receber essa tua verdade, ao receber o pão da vida, para compartilhar com os outros também. É em nome de Jesus, Pai Celestial, que iniciamos esse estudo, na certeza de que Ele cumprirá aquilo que disse, que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dEle, Ele se faria presente. Por isso nós convidamos Teu amado Filho a estar presente entre nós. Ele é o cabeça desta igreja, Ele que é o nosso dono, é o nosso proprietário, Ele nos resgatou pelo sangue derramado na cruz, e é em nome dEle e do Senhor que iniciamos esse estudo. Por isso, Pai, esteja conosco e que, de fato, Pai, tudo que aprendemos aqui possa ficar gravado em nosso coração e mente. Por Jesus te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmã Joana Batista, entrou na sala conosco. Entrou também na sala conosco o Eric Coelho, Rudinei Fernandes. Sejam bem-vindos, viu, irmãos? O Júnior Ramos também chegou conosco agora na sala. Maria Conceição, André Silva, outros irmãos que já estavam, Robson Lira. Boa noite a todos. Vamos dar início, Rogério? Vamos. Eu gostaria de iniciar nesta noite com uma pergunta um pouco diferente a cada um dos amados irmãos e irmãs que estão aqui. E claro, ninguém precisa responder para mim, esta é uma resposta que cada um deve dar a si mesmo e a Cristo, né? Essa pergunta está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 14, versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10. Tem tudo a ver com o que vamos estar estudando hoje no livro de Daniel.
Apocalipse 14 é dito o seguinte, 9 e 10. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa advertência de Apocalipse é dada por um Deus que nos ama. Você não pode ler esse texto e imaginar um Deus aqui zangado, olhando para você com o sobrecenho cerrado, com os olhos meio fechados, com raiva, te olhando com algum tipo de sentimento que não seja o sentimento de amor. Agora, é uma mensagem, é uma advertência extremamente pesada. Isto aqui não é uma ameaça. Deus não ameaça seres humanos, Jesus não ameaça seres humanos. Isto é uma advertência, é um aviso. Ele está dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também esta pessoa vai beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O que ele está dizendo aqui como uma advertência é que se você receber a marca da besta, você vai receber a ira desse Deus, sem mistura. A ira sem mistura está sendo falado aqui porque no livro de Apocalipse nós temos 7 trombetas e temos 7 taças, ou 7 pragas. As 7 trombetas na Bíblia, elas são os avisos e advertências que Deus dará ao mundo, porém com mescla de misericórdia. Ou seja, elas cairão numa época em que ainda há tempo para o arrependimento. As pragas, elas são exatamente a revelação da ira de Deus. E, de novo, quando se fala em ira, não imagine raiva de Deus. Ira é afastamento. É quando Deus, os seres humanos fizeram a sua escolha final e Deus agora se afasta daqueles que escolheram servir ao inimigo. Essa escolha, ela é feita diariamente e pode que finalmente você acabe fazendo uma escolha por várias razões. Mas a marca da besta aqui colocada é a que define a tua escolha. Ou seja, eu recebi a marca da besta, eu recebi o selo do demônio, eu recebi o selo do inimigo, certo? Por isso que ao receber o selo de Deus, os que recebem o selo de Deus não podem mais ser tocados pelo inimigo. E os que recebem o selo do inimigo, finalmente tomaram a sua decisão e Deus agora não pode mais reconhecê-los como seus e a misericórdia dele não pode mais alcançá-los. Agora, a pergunta que faço é, dos amados irmãos e irmãs que estão estudando aqui hoje, daqueles que um dia ouvirão este estudo, quem aqui gostaria de receber a marca da besta? Mas, quem aqui gostaria de receber a ira de Deus sem mescla de misericórdia? Obviamente, a resposta aqui é bastante simples. Qualquer um aqui diria, ninguém. Eu não quero. Mas, novamente vem a pergunta. Como você pode ter certeza que já não está sendo preparado para receber a marca da besta? Como você pode ter a certeza que você de fato já não está com a marca da besta? E pior, como você sabe se sequer a besta, a grande maioria do cristianismo sabe quem é? Quando você fala, por exemplo, da besta, as pessoas não têm ideia de quem ela é. Hoje mesmo à tarde eu falava com o irmão e tentava alertá-lo para algumas coisas. Impressionante o que ele dizia. Não, nós não devemos atribuir tudo ao diabo porque daí nós fortalecemos ele. Gente, uma advertência dessa não é uma brincadeira. Se Deus faz uma advertência dessa, é porque ele sabe o perigo daquilo que ele está colocando sobre o povo de Deus, se o povo de Deus não aceita essa advertência. E por que eu trago esse texto aqui? Porque nós vamos ver que no livro de Daniel, que é o livro que estaremos estudando hoje, Daniel 8,
Deus apresenta de forma muito clara em Daniel 7, que já estudamos, e em Daniel 8, e vai continuar durante o livro de Daniel, mostrando quem é essa besta, para que você não tenha erro, para que você não arrisque de maneira nenhuma a receber esta marca. Repito, este Deus que diz, através do seu anjo aqui, que aqueles que receberem a marca do inimigo receberão a ira de Deus sem mescla de misericórdia, está colocando isso como uma advertência porque ama o ser humano. Deus está colocando isso, repetimos, não como uma ameaça, mas como um aviso. Alguém que conhece o futuro está dizendo, olha, vocês estão fazendo uma escolha para a eternidade. Chegará um momento em que, da forma como está indo, se você não sabe quem é a besta, e ele vai se apresentar, irmãos, esse é um outro engano fatal. Quando se fala em diabo, imediatamente vem à mente dos cristãos um ser com chifre, com um tridente na mão, um ser bravo. Irmãos, o diabo, e por favor anotem isso, o diabo é um ser fantástico, é um anjo maravilhoso, é um anjo bonito. Não entendam o maravilhoso como algo bom, entendam o maravilhoso como algo que a Bíblia diz, e não é maravilha, porque o próprio inimigo se transforma em anjo de luz. Então você começa a imaginar em algum momento que o diabo vai aparecer para você, se vai aparecer algum dia, vai aparecer com um tridente, dizendo, não, você tem que adorar a mim e não pode adorar a Deus. Não, ele vai apresentar-se a você como um anjo de luz. Naquele momento em que você orou pedindo a presença de Cristo, no momento que você orou com profundidade de anelo, no momento que você está chorando e orando com Deus, pedindo a vitória sobre os pecados, pedindo de fato que Deus possa trazer você para mais perto dele, é nesse momento que ele pode se apresentar a você como um anjo. E o teu quarto pode se encher de luz. E você sentir uma paz interior muito grande. E é o inimigo que está ali. Não se engane. O diabo apresentou-se a Cristo como um anjo de Deus. E ele foi desmascarado por Cristo, não porque Cristo viu no rosto dele que ele era um anjo caído, não porque Cristo viu nas asas, não porque Cristo imaginou a luz, não, nada disso. Ele foi desmascarado por uma coisa bastante simples, mas que nós ainda não aprendemos a usar. Está escrito. Por 3 vezes, o diabo vem e diz, se tu és um filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ou seja, ele está se apresentando como um anjo de Deus. Veja, Deus me mandou, ele viu a tua fome e ele me mandou para mim matar a tua fome. Eu vim aqui para atender o Filho de Deus, mas você não se parece com o Filho de Deus. Não dá para reconhecer você como um filho de Deus. Você está magro, você está esmaecido, você está com fome. Será que o teu pai, Deus, deixaria você passar fome desse jeito? O inimigo continua com esse tipo de artifício e Cristo agora vai usar a arma que todos nós devemos usar. Sempre nós devemos aprender a usar está escrito. Quando ele diz transforma essas pedras em pães e come, Jesus usa um está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. O inimigo então insiste. Ah, bom, você é um sujeito que conhece a Bíblia, você é um crente então que conhece a Bíblia. Estou trazendo para o nosso terreno ao mesmo tempo que faço o comparativo com Cristo. As pessoas acham que abrindo a Bíblia o inimigo vai sair correndo. As pessoas acham que porque conhecem um pouco da Bíblia vão vencer o inimigo. O inimigo conhece a Bíblia de ponta a ponta. São 6.000 anos, no mínimo, de estudo da palavra de Deus. Desde que houve o primeiro traço da Bíblia escrito, o diabo já conhece. Ele conhece isso muito melhor do que qualquer um de nós. Lhe falta a inspiração, isso é um fato. E isso é que vai fazer a diferença. Mas você abre a Bíblia e cita mal a Bíblia, o inimigo vai derrubar você com a própria Bíblia aberta. Por isso, amados irmãos, esse desejo de Deus de que nós conheçamos profundamente a sua palavra. As profecias são exatamente isso, para desmascarar o inimigo. O inimigo não tem sido desmascarado nas igrejas justamente pela falta de profecia. A palavra de Deus é clara.
Não havendo profecia, o povo se corrompe. E nós precisamos da profecia para não nos corrompermos. Certo? Então, por favor, irmãos, eu pediria que todos os amados que nos assistem agora, as amadas que nos assistem, aqueles que prestem muita atenção nesse estudo, não por mim, mas pela advertência que ele traz. E nós vamos ver então no livro de Daniel, que por vezes chega a ser cansativo, quantas vezes Deus repete a questão do chifre pequeno, a questão da besta, a questão do inimigo, desse inimigo, da besta, que é o principal inimigo do cristão nos nossos dias. Então, imediatamente iniciamos a leitura do livro de Daniel 8, tendo em mente esta advertência, certo? Repito, por vezes nós queremos conhecer os sinais, nós queremos ver essas coisas fantásticas que estão acontecendo no mundo, mas se nós não reconhecermos o nosso inimigo primeiro, irmãos, de nada vai adiantar nós sabermos o que vai acontecer. Nós precisamos olhar para as coisas que estão acontecendo e reconhecer a mão do inimigo para poder saber o que vem dele. Porque senão, como dizemos, nós fatalmente receberemos a marca da besta sem nem saber quem é a besta e nem saber qual é a marca dele. Então, Daniel 8, iniciamos a nossa leitura. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Foi dada uma visão para Daniel que nós estudamos na semana, no sábado. Esse estudo de Daniel 7 revelou alguns pormenores, alguns adicionais daquilo que já havíamos estudado em Daniel 2. Aqueles que estão vendo pela primeira vez esse estudo, por favor, acessem depois Daniel 7, que é o nosso estudo. Acessem Daniel 2 para ter a cronologia do estudo. Mas, por enquanto, vejam que é dada uma visão depois daquela que me apareceu no princípio. Nova advertência no próprio livro de Daniel 8 é dada para todos nós, por este Deus de amor, para que nós entendamos a importância desse estudo também. Vejam o que diz o versículo 17 do mesmo Daniel 8. Eu não sei, irmão Marcílio, ou talvez o irmão Robson Lira, ou o irmão Júnior, alguém que possa estar colocando os textos para os irmãos poderem estar acompanhando aí o texto bíblico aí no box de texto. É dito, né, em Daniel 8, versículo 17. Veio perto de onde eu estava e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Note de novo, Daniel 2, Daniel 7 e agora Daniel 8, dizendo claramente, isto vai se realizar no fim do tempo. Então, nós temos uma prova mais do que clara do Senhor de que devemos estudar Daniel hoje, porque Daniel não é um livro de história, é um livro profético apresentando o que vai acontecer no fim. O versículo 18 e o 19 complementam essa ideia. Daniel 8, 18 e 19. Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido, ele pois me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Note aqui se Deus poderia ser mais claro. No versículo 17, ele diz que se realizará no fim do tempo. Depois ele diz, isto acontecerá no último tempo da ira. Por isso abrimos o texto com Apocalipse, uma vez que estão linkados. Lá em Apocalipse nós vemos o que vai decretar a ira. E aqui vemos em Daniel que o que está sendo mostrado aqui vai acontecer no último tempo da ira, no determinado tempo do fim. Ou seja, Deus tem um tempo determinado, ele conhece essas coisas todas, por isso ele nos dá a profecia. Porque ele, como Deus nos diz, eu não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Isto é bíblico e é por isso que nós nos aventuramos nas profecias, confiando que Deus vai nos revelar as profecias. Deus não é um Deus que te dá uma advertência como essa para te deixar na escuridão. Por isso falamos, o Apocalipse é uma carta de amor.
Daniel é uma carta de amor. Deus apenas está antevendo o que vai acontecer e está te dizendo, olha, vai acontecer isso. E não é porque ele vai fazer. É simplesmente porque ele permite que certas coisas ocorram para que o seu povo desperte. Existem coisas que Deus literalmente faz. Existem coisas que ele permite que o inimigo faça. Podem ter certeza que a destruição que o inimigo trará à terra vai trazer porque Deus permite. Mas mesmo assim, aqueles que estão sobre as asas do Senhor, sobre a misericórdia do Senhor, ou sobre o favor do Senhor, serão protegidos. Por isso, o livro de Daniel traz esta advertência, mostrando, assim como lá em Apocalipse, que este livro, Daniel 8, está plenamente linkado com a advertência de Apocalipse 14, onde Deus mostra que a sua ira se abaterá sobre aqueles que receberem a marca da besta. Por isso, paciência, irmãos, porque o livro de Daniel é bastante repetitivo nesse assunto, por causa da importância do assunto. Então, Daniel 8, 2 agora. Daniel 8, versículo 2. Vi na visão, acontecendo quando vi. É muito importante isso, irmãos. Vi na visão, acontecendo quando vi. Ele está mostrando o quê? Que a visão que ele está vendo está acontecendo enquanto ele vê. Não está acontecendo na história dele, no tempo dele. Está acontecendo dentro da visão que ele vê, mostrando que não era o que estava acontecendo na época de Daniel, era o que iria acontecer no futuro. Vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elã. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Essa visão ele tem muito perto de uma região que era exatamente a região, na época, dominada pelo rei da Medopérsia. Porém, isso não é a história que não é o mais importante. Nós não vamos entrar em detalhes históricos por enquanto, porque não é o mais importante. Vamos ver o ensino base que se quer dar aqui, porque é um capítulo relativamente grande e tem muita questão complexa histórica aqui. Nós vamos ficar com aquilo que mais nos importa hoje. Versículo 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Deixe-me explicar uma coisa aqui. Para que a gente não se perca no estudo, uma vez que esta profecia tem duas aplicações, seguramente duas aplicações no mínimo, amados irmãos e irmãs, nós vamos ficar aqui, por enquanto, apenas na cronologia e na identificação dos personagens, para que os irmãos possam compreender a validade da profecia naquilo que ela tem de mais simples. Nos próximos estudos, quando estudarmos toda a questão cronológica, nós vamos voltar a essas profecias para pegar agora o novo cumprimento delas. Vejam, nada há de novo, diz a palavra de Deus. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, será. Então Deus permite que a profecia ocorra mais de uma vez, para que a gente possa, olhando o que aconteceu no passado, entender o que vai acontecer no futuro. Por isso, num primeiro momento, nós estaremos seguindo a cronologia pura e simples dela, com os detalhes dos personagens a serem identificados. Por quê? Nós precisamos identificar, como dizemos, os personagens, uma vez que um desses personagens está citado como sendo a besta, que trará finalmente a marca sobre vários povos. Então, isto nós precisamos ter cuidado. Então, vejam o que diz Daniel 8, versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21 de Daniel 8, uma vez que acabamos de ler sobre um carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, e também sobre um bode que vai aparecer na história no versículo 5. E lemos, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então, vejam aqui que em Daniel capítulo 8, 20 e 21,
é dito: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Amados irmãos, eu não quero aqui que ninguém se machuque, ninguém se ofenda, por favor, nós estamos aqui todos para aprender. Quando as duas torres foram queimadas, os dois prédios foram queimados nos Estados Unidos da América, muitos profetas, entre aspas, se levantaram dizendo que era o cumprimento de Daniel 8, 19, de Daniel 8, que acabamos de ler aqui, nesses versículos exatamente o 20 e o 21. Entendiam, né, e talvez ainda muitos defendam isso, de que o que estava acontecendo, ou seja, a queima daqueles dois, eram exatamente esse cumprimento. Amados irmãos e irmãs, tudo isso acaba sendo uma arma nas mãos do inimigo para desviar o foco do verdadeiro entendimento. Eu não posso, de maneira nenhuma, interpretar esses acontecimentos fora da luz bíblica. A Bíblia em nenhum momento me diz que esses dois animais, e a Bíblia em nenhum momento coloca animal como edificação pura e simples material. Ou seja, não é prédio, não é casa. Na Bíblia, animal é nação. Na Bíblia, chifre é poder. Isso é que a Bíblia permite interpretar. Repetimos, na Bíblia, animais em profecia são nações. Na Bíblia, chifres são poderes. E é o que vamos ver biblicamente. Por isso, muito cuidado com essas interpretações fantasiosas que aparecem, porque o objetivo único é fazer com que a gente perca o verdadeiro foco profético. Nós somos um povo que precisa conhecer a Bíblia profundamente, irmãos. Então, se posso, lhes asseguro diante do Senhor Jesus que essa interpretação que a grande maioria dos cristãos aceitaram, os evangélicos, os pentecostais, ela não tem amparo bíblico, meus irmãos. E ela, como disse, finalmente vai confundir as pessoas que perdem o norte de como interpretar uma profecia corretamente. A Bíblia deve interpretar-se por ela mesma. Se a Bíblia me diz que água são povos, é povos e pronto. Eu não posso dizer que água é bicho. Se a Bíblia me diz que água é povos, é povos. É assim que se interpreta a Bíblia. Ela própria, na realidade, se interpreta. Mas vamos seguir, né, no nosso estudo de Daniel 8, tendo em mente agora essa questão primeiro cronológica. Voltando então agora para Daniel 8, 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Que carneiro é esse? A Bíblia diz que o carneiro, nós acabamos de ler lá, o carneiro era a Medo-Pérsia. Vamos ler de novo para ficar bem claro. Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então, vamos lá. Levantei os meus olhos e vi, Daniel 8:3. Vi, e eis que a Medo-Pérsia estava diante do rio e tinha dois poderes, duas forças. Esta Medo-Pérsia tinha duas pontas. Pontas, poderes, líderes, força, certo? Era a arma que ele tinha. Sem medo de errar, irmãos, era Ciro e Dario o Meda. Ciro, o persa, e Dario o Meda. Eram essas duas pontas, essas duas forças que fizeram da Medo-Pérsia o que ela foi. As duas pontas, esses dois reis, eram altos, eram muito fortes, muito poderosos na época. Mas um era mais alto do que o outro, ou seja, Dario o Medo, ele sobe primeiro ao poder, mas Ciro era mais poderoso do que ele. Um era mais alto. E o mais alto subiu por último. Exatamente. Quem primeiro reina sobre a Medo-Pérsia foi Dario o Medo. Mas, finalmente, Ciro assume. E diz que Ciro, que era o mais forte, subiu por último. Ou seja, subiu foi levantado. Subiu é questão de levantar-se, de impor-se.
Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. Vi que a Medopérsia dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. De fato, se você estuda a história aqui, você vai ver, perdão, irmãos, que a Grécia, ela realmente atacou a Assíria, a Líbia e o Egito, que eram exatamente, né, as grandes potências da época. Algumas pessoas divergem, particularmente, né, entraria aqui, com toda certeza, Babilônia, né, porque Babilônia foi a que o carneiro finalmente derrubou. Mas como Babilônia foi o poder que realmente foi solapado finalmente por quando Belsassar estava no poder, acredita-se que essas marradas que ele dava era enquanto ele já tinha derrubado Babilônia. Então, seja como for, não importa, porque a profecia não se perde, porque é um fato que a Síria, Líbia e Egito eram constantemente atacadas, né, por este poder, a Medopérsia, né? E diz aqui, nenhum dos animais, nenhuma nação podia estar diante dele, de fato, porque a profecia de Apocalipse 2 e mesmo a do Apocalipse 7 mostra que quando a Medopérsia sobe ao poder, no seu apogeu, ninguém podia com ela. Ela reinou absoluta. Babilônia reinou absoluta no seu tempo, foi derrubada pela Medopérsia, que reina absoluta, que foi derrubada pela Grécia, que reina absoluta, que foi derrubada que deu lugar a Roma, finalmente, que reinou absoluta na sua época, e teremos aí futuramente a nova ordem mundial, mas já dentro de um outro cronograma, conforme nós temos visto pouco a pouco aqui. Então, é dito aqui que nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. De fato, né, a Medopérsia foi se engrandecendo, crescendo, porém, ele vê na profecia aqui, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Nós já estudamos isso aqui, mas para aqueles que não estudaram conosco, né, vamos voltar um pouquinho em Daniel 7. Daniel 7. E vejam que Daniel 7 fala de 4 animais. Vamos ler o versículo 6. Versículo 6, Daniel 7, 6. Diz, depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Nós vimos que na estátua de Nabucodonosor, na estátua do sonho de Nabucodonosor, a Grécia foi representada pelo bronze, e como animal era exatamente o leopardo, pela velocidade com que Alexandre o Grande não só subiu ao poder, com aos 22 anos, aos 33 morre, ou seja, um tempo muito curto de reinado, muito jovem, mas nesse período ele dominou extensas áreas. Então, fica, inclusive, quando nós vemos leopardo aqui, ele tinha 4 asas de ave, já explicamos sobre isso, e diz também que ele tinha 4 cabeças. Por quê? Explicamos aqui que Alexandre o Grande, finalmente no seu apogeu, aos 33 anos de idade, ele morre, e no lugar dele sobem Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, que eram os generais dele, que passaram agora a reinar sobre a Grécia. Cada um numa parte, né? Foi dividido em 4 partes, e cada um passou a reinar em uma dessas partes. Note que curioso que Daniel 8, para que não tenha erro, embora ele próprio diga, né? Em Daniel 8, como lemos um pouquinho antes, né, que o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, que é exatamente Alexandre, né? Alexandre o Grande, lembrem-se aqui, e por isso, assim, bastante cuidado na interpretação profética aos detalhes. Veja bem, vi que a Grécia, não Alexandre o Grande não representa o bode, irmãos. Alexandre o Grande é a ponta que aparece. Vejam só, prestem atenção. Estando eu considerando, Daniel 8, 5, estando eu considerando, eis que a Grécia vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Note que lá é dado um leopardo com asas, mostrando a velocidade, a rapidez, o voo, e aqui é mostrado um bode também sem tocar no chão, mostrando a velocidade disso tudo, né? E aí é dito, aquele bode, a Grécia, tinha uma ponta notável
notável entre os olhos. Essa ponta notável, essa é Alexandre o Grande, ok? Então essa ponta notável, por isso já diz Alexandre o Grande, né? Esta ponta notável é Alexandre o Grande. Dirigiu-se ao carneiro, foi Alexandre o Grande que dirigiu-se à Medopérsia e derrubou a Medopérsia. Note, dirigiu-se ao carneiro, dirigiu-se à Medopérsia, que tinha as duas pontas, Ciro e Dario, né? Ao qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. A batalha de Arbela foi uma batalha memorável, irmão. Se um dia vocês quiserem, né, eu não aconselho que fiquem assistindo filmes, mas o filme Alexandre o Grande mostra essa batalha para os irmãos terem uma pequena ideia do que foi aquilo, tá? Então, ou vejam na história, né? Foi realmente com todo o ímpeto da sua força. Alexandre o Grande ali, ele venceu de uma maneira espetacular. Se não me falha a memória, o exército dele era quase 3 vezes menor. Perdoe se a informação não está assim, não sei se era 3 vezes ou mais, era bem menor do que o de Dario Medo, e ainda assim ele venceu. O vi chegar perto do carneiro, o vi chegar perto da Medopérsia, irritar-se contra ele, e feriu a Medopérsia, e lhe quebrou as duas pontas, ou seja, ele derruba, né, tanto Dario quanto Ciro, porque a Medopérsia, logicamente, era a união desses dois reis, né? Pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode, a Grécia, engrandeceu-se em grande maneira. Note aqui, mas estando na sua maior força, aos 33 anos, estando no apogeu a Grécia, estando no apogeu Alexandre o Grande, aquela grande ponta foi quebrada. Alexandre o Grande morre. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Veja que a mesma coisa que foi colocada lá com o leopardo, 4 cabeças, cabeças na Bíblia também é liderança, cabeças na Bíblia também são, obviamente, pessoas, mas não apenas pessoas comuns, líderes. Por isso é dito de Alexandre, de Nabucodonosor na estátua, a cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, né? Então, para os 4 ventos do céu. Por isso também esses 4 também notáveis, como falamos, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que foram para os 4 ventos do céu. Repartiram a Grécia em 4 partes, a Grécia na época era o domínio mundial, então repartiram, por assim dizer, o mundo dominado ali em 4 partes e cada um foi para um lado. Por isso falamos aqui também, né, que da questão dos ventos, já que colocamos alguma coisa. Versículo 9. De uma delas, veja, de uma delas o quê? De uma dessas pontas, de um desses ventos do céu. Então, imaginem, por exemplo, aqui Seleuco. Seleuco vai para a região do Egito. Então, Seleuco está lá no Egito. Imaginem agora, não estou dizendo que foi de Seleuco, por favor, apenas para que os irmãos tenham uma ideia. Então, lá, vamos colocar melhor. Seleuco vai para um lado, Ptolomeu vai para o outro, e Cassandro vai para o lado, para um outro lado, e Lisímaco para um outro. Agora, de um desses locais, de onde estavam ali, saiu uma ponta muito pequena. Essa ponta, nós vamos ver futuramente que ela sai de Roma, aqueles que foram para a região de Roma. Sai uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. Nós aqui temos, né, de uma forma assim mais simples, para a gente não se perder muito, basta nos fixarmos na Terra Formosa. Para você parar para pensar um pouco. Bom, peraí. Essa ponta aqui é pequena, vai para a Terra Formosa. A Terra Formosa, porque em primeiro lugar, a Terra Formosa, ela era Jerusalém. Foi aí que Roma realmente colocou o seu estandarte. Foi aí que Roma realmente batalhou firme. Tanto que os cristãos foram mortos aos milhares. Por isso, a Terra Formosa, né, a palavra de Deus chama de formosa a sua igreja. Quando fala de Tirza, né, formosa como um exército com bandeiras. Está falando ali da igreja, formosa como um exército, formosa como um grupo de crentes com bandeiras. As bandeiras são os mandamentos de Deus. Por isso, a igreja é formosa como um exército com mandamentos de Deus. Né? Não esqueçam que o poder do povo de Deus está na obediência aos mandamentos. Por isso a Bíblia diz que os mandamentos são um muro de proteção para o seu povo. Né? Então,
aqui nós vemos também a Terra Formosa como uma aplicação não só para Jerusalém, mas para uma aplicação mais direta para a igreja também. E nós vamos ver que foi exatamente para esse ponto que a ponta pequena se dirigiu, né, ou que ela fez alvo do seu ataque de forma especial. E tanto que nós vemos no versículo 10 isso de forma muito clara. Se engrandeceu, esta ponta pequena se engrandeceu até o exército dos céus, ou seja, ela desafiou o próprio exército do céu. Os próprios anjos foram colocados em xeque. Mas como assim os próprios anjos colocados em xeque? Essa ponta pequena, ela criou doutrinas relacionadas à adoração de santos, à adoração de anjos, enfim, né? Tudo isso ela fez. Alguns do exército, e das estrelas deitou por terra e os pisou. As estrelas, se vocês quiserem ter uma ideia do que é estrela, em primeiro lugar, estrela na Bíblia também são anjos, mas estrela na Bíblia nós podemos encontrar em Apocalipse 1:18. 1:18 diz, 1:20, perdoe. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Anjos são mensageiros, segundo a palavra de Deus. Então, ele se engrandeceu até o exército dos céus e alguns do exército das estrelas, e alguns do exército e dos mensageiros de Deus deitou por terra e os pisou, né? Isso nós já vimos nos estudos passados quando aconteceu, né? Nós sabemos quando isso ocorreu, mas vamos seguir, né, como temos falado aqui, por enquanto, na cronologia para não nos desviarmos, né? Se engrandeceu até o príncipe do exército. Não bastou atacar o exército de Deus, não bastou, e aqui, né, nós já falamos aqui, mas apenas para que fique claro para os irmãos, né, estamos falando já aqui da Inquisição, a época em que este pequeno chifre, que vamos ver um pouco mais à frente também, passa a matar os filhos de Deus, passa a perseguir, como nós sabemos, né, do ano 538 ao ano 1790, quando o papado se estabelece com poder. Estudamos isso, apenas trazemos a lume para aqueles que ainda não estudaram com a gente. Versículo 11. Se engrandeceu até o príncipe do exército, atacou o próprio Cristo naquilo que Cristo tem como sua missão. Vejam, vamos ver aqui, ó, é dito. Por ele foi tirado o contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Prestem atenção nisso que o inimigo fez, tá? Vamos ler aqui apenas um textozinho que vai nos ajudar. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 24. Hebreus, capítulo 7, versículo 24. Vamos ver o que diz. 7:24 é dito. Vamos ler o 23 e o 24, fica mais fácil. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, falando dos sacerdotes antes de que Cristo viesse à Terra. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Claro, todos os sacerdotes que oficiavam no santuário terreno de Deus, no santuário, principalmente no santuário de Moisés, eles, claro, faziam isso durante a época em que tinham um sacerdócio sobre os seus ombros, mas depois morriam. Agora veja ali o que diz de Cristo. Este, no entanto, porque continua para sempre, notem essa palavrinha aí, ó. Continua para sempre, tem o seu sacerdócio, algumas versões dizem imutável, outras versões dizem sacerdócio perpétuo. Na verdade, é sacerdócio perpétuo. Por quê? Não é imutável ali o correto é perpétuo, porque da mesma forma ele diz, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, né? Agora, se você volta um pouquinho, você vai ver o seguinte aqui, duas coisas interessantes. Primeiro lugar, irmãos, vejam que na Bíblia de vocês, estamos falando de Daniel 8:11 agora. Vejam que na Bíblia de vocês está ali, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Já falamos sobre isso aqui, mas nunca é demais lembrar. A palavra contínuo está correta, mas a palavra sacrifício não pertence ao original. Notem que na Bíblia de vocês deve estar em itálico.
ou seja, uma letra mais inclinadinha. Risquem da Bíblia de vocês, sem medo. Não precisam ter medo, risquem porque não faz parte do original e o inimigo colocou isso aí na tradução para confundir o seu povo. Então, nós temos que ler, se engrandeceu até o príncipe do exército e por ele foi tirado o contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, certo? O contínuo é, como lemos ali em Hebreus, o perpétuo, ou seja, aqui vamos ler agora devidamente entendido isso, né? O Papa se julga vicarius filii Dei. Ele, em ex cátedra, ele afirma categoricamente que ele é o sacerdote e ele é o sumo sacerdote de Deus na terra. Ou seja, na verdade, o único sacerdote, o único sumo sacerdote que o cristão pode e deve reconhecer é Cristo Jesus, certo? E todos aqueles aqui na terra que por acaso, como aqueles que oficiam com as coisas sagradas de Deus, os sacerdotes de Deus, os pastores, os líderes, eles entendem ou devem entender que eles devem ser apenas uma figura de Cristo, nada além disso. Porém, o Papa não se autodenomina figura de Cristo, né? A ex-cátedra afirma: o Papa não é apenas o representante de Deus na Terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Isso é declaração, né? Ele é declaração assim. Então, vejam bem, o que nós temos até aqui é que se engrandeceu, Daniel 8:11, se engrandeceu até o príncipe do exército, se engrandeceu até contra o próprio Cristo, e por ele, pelo Papa, foi tirado o sacerdócio de Cristo e o lugar do santuário, o santuário de Cristo, irmãos, é no céu, não é na terra. Quando o inimigo, através do papado, estabelece um santuário aqui na terra, entre aspas, que é Roma, que arroga-se a ser o santuário de Deus na terra, imediatamente o verdadeiro santuário de Deus é lançado por terra. Por quê? Porque o Papa se diz sacerdote do ser humano aqui na terra, sacerdote de Deus, mas tirando o lugar de Cristo, e dizendo que aqui na terra é o santuário de Deus, quando de fato o único santuário de Deus hoje, de fato é no céu. Por isso o lugar do santuário de Deus foi retirado, ou de Cristo, né? Aqui, o irmão André Silva está colocando uma coisa aqui, irmão André Silva, ele está colocando o seguinte: então, em momento algum, podemos citar aqui em Daniel 8 os Estados Unidos junto do papado, conforme a Bíblia relata, Medo-Pérsia, já tinha ouvido ao contrário. Irmão André, por favor, não está errado afirmar que Daniel 8 é os Estados Unidos e o papado. Não está errado afirmar isso, irmão, mas esta é uma interpretação contemporânea. Nós não vamos mexer nela agora, irmão, tá? É uma segunda interpretação que está correta. Não exatamente como o irmão fala aí. Não é exatamente assim, tá? Na verdade, é um outro ponto que a gente vai estudar, mas não está errada essa informação, tá bem, irmão André? Ela apenas é uma visão contemporânea que deve ser estudada posteriormente para a gente não se perder. Lembre-se o que eu disse: nada de novo debaixo do céu. O que foi, será. Então, foi Medo-Pérsia, foi Grécia, será Estados Unidos ao papado, mas isso nós precisamos mostrar biblicamente para os amados irmãos também. Então, por enquanto, por favor, vamos ficar aqui onde estamos para a gente não perder a cronologia histórica, porque senão vai bagunçar tudo e daqui a pouco os irmãos vão perder a capacidade de discernir essa cronologia, que é muito importante. Quando ficar bem certinha a cronologia, nós podemos avançar, tá bem? Então, Daniel 8:12 diz: o exército lhe foi entregue, o exército do céu, então, foi entregue. Veja bem, vamos apenas ler um texto aqui que vai ajudar para a gente entender isso também, tá? É dito no 12: o exército lhe foi entregue como contínuo, esqueçam a palavra sacrifício, por causa das transgressões. O papado criou durante toda essa época de perseguição, que é a chamada período da Inquisição, quando Deus permitiu que ele atacasse o seu povo e matasse o seu povo, inclusive, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Irmãos, nós nem conhecemos
todos os dogmas que a igreja criou durante todo esse período, mas foram muitos, né? A confissão auricular, ou seja, você confessar para um padre, a adoração a santos, a adoração a anjos, a assunção virginal, entre aspas, de Maria, a imortalidade da alma, o inferno arder eternamente, o domingo como dia de guarda, enfim, irmãos, são muitos. Ele lançou, de fato, a verdade de Deus por terra, fez isso e prosperou. Tanto prosperou que nós vemos hoje o Papa está sendo aceito em meio aos evangélicos, está sendo aceito em meio aos protestantes, está sendo aceito em meio aos pentecostais. O Concílio Mundial de Igrejas hoje já tem 264 igrejas reunidas, irmãos, né, no Concílio Ecumênico. Então, os irmãos, por favor, vejam onde isso vai dar. Não estamos aqui, né, de maneira nenhuma falando dessas igrejas que nascem, né, para tentar servir a Deus. Estamos falando de instituições eclesiásticas grandes, enormes, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, igrejas realmente enormes, com suas lideranças completas, que fazem parte hoje de um concílio mundial de igrejas, que tem a Igreja Católica como igreja principal, né? Lembrem-se que a declaração ex-cátedra, também papal, sobre a Igreja Católica a Igreja Católica não pode ser considerada, e não pode considerar nenhuma outra igreja como sua irmã. Isto não pode ser porque ela é a mãe de todas as igrejas. Isso, inclusive, é profético, né? O papado, sem querer ou querendo, Deus o sabe, declara uma profecia bíblica que diria realmente de Babilônia, né? Estou sentada como rainha, né? A mãe das abominações, estou sentada como rainha e não verei o pranto, né? Dizendo que ela jamais perderia o seu marido, né? E ela vai perder, já perdeu o verdadeiro marido, que é Cristo, mas vai perder também o seu marido, a besta, no momento oportuno, né? Então, o versículo 12 é dito: o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Irmãos, a Bíblia só reconhece um tipo de transgressão no que diz respeito ao que ela é. Ou seja, o que é a transgressão? A transgressão é a quebra do mandamento, né? A Bíblia fala que a transgressão é exatamente isso, ou seja, é o quebrantamento da lei, né? Então, não havendo, obviamente, lei, não há transgressão, não há pecado, porque a transgressão, né, ou o pecado é a transgressão da lei. Então, essas transgressões são exatamente os pecados contra a lei de Deus. E foi exatamente isso também que o papado fez, né? O mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, o papado arrancou do mandamento. E o mandamento que diz, né, lembra-te do dia de sábado, ele mudou para guardar domingos e festas, né? Isso é um fato, irmãos, não tem nada a ver com adventismo, não tem nada a ver, né, com defesa de igrejas. Isso é bíblico, basta ler o que a igreja ensina, né? Bom, versículo 13, depois ouvi um santo que falava. Perdão, irmãos, só para a gente fundamentar isso, para os irmãos que às vezes não têm essa facilidade, Apocalipse 13, 7, apenas para que os irmãos tenham, né, corroborado aí Daniel com Apocalipse 13, 7 diz: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Está falando aqui Apocalipse 13 da besta que sobe do mar, que é exatamente o papado, e diz literalmente, né, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Por isso, né, que nós em Daniel 8, né, foi dito, né, o exército lhe foi entregue, ou seja, Deus permitiu, porque se Deus não permitisse, né, nada faria. Então o exército lhe foi entregue, ele só fez isso porque Deus entregou, permitiu que ele fizesse. O exército lhe foi entregue como contínuo, Deus também, ele só se levantou como querendo roubar o sacerdócio de Cristo, porque Deus permitiu que ele fizesse isso. Porque se Deus dissesse não vai fazer, Deus poderia tirar a vida num segundo de todos os papas que já viveram. Mas ele permitiu para que, né, cada ser humano faça a sua decisão por livre escolha, né? Depois, versículo 13, ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Notem isso, irmãos. Até quando durará a visão do contínuo? Até quando durará a visão do perpétuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados?
Então ele diz assim, até quando vai durar a visão desse sacerdócio espúrio que está sendo feito e da transgressão que traz a assolação, ou que traz a desolação? Veja o que diz Mateus 24, no versículo 15, fazendo uma alusão a esse problema. Mateus 24, lembre-se que Mateus 24 é a profecia de Jesus sobre o fim do mundo, né? Jesus saiu e falou para os discípulos mostraram para ele a estrutura do templo, Senhor, vede que pedras, Jesus disse, na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E então os discípulos, né, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegaram para ele, Senhor, dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus começa a falar da vinda dele e do fim do mundo, e no versículo 15, que é o mais importante daquilo que há de se dizer aqui, ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Então, vejam, quando, pois, virdes que a abominação que traz a desolação, ou quando virdes a abominação da desolação, ou a abominação assoladora, que traz assolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Volte agora, né, para Daniel 8 e veja como é exatamente o que está acontecendo. Jesus disse, olha, quando vocês virem a abominação da desolação que está no lugar santo, quem lê, entenda. Isso é perigoso, cuidado, prestem muita atenção, estudem, busquem, está lá no livro de Daniel. Por isso estamos no livro de Daniel, porque é o livro do tempo do fim. É o livro profético do tempo do fim, enquanto o Apocalipse é a revelação profética do tempo do fim. Então, vejam que Daniel diz exatamente isso. Note, versículo 13. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo, do perpétuo, desse sacerdócio corrompido, da transgressão que traz a assolação, ou da transgressão desoladora, ou da abominação desoladora, para que seja entregue santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando vai acontecer isso, Senhor? Note, do ano 538 até o ano 1798 isso ocorreu. Mas aqui a pergunta é feita até quando? Até quando eles vão continuar pisando os teus mandamentos, Senhor? Até quando vão continuar com isso tudo? Até quando o teu povo vai continuar sendo pisado, Senhor? E aí, versículo 14, e com isso encerramos o estudo de hoje. Versículo 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, tudo que o inimigo está fazendo, Senhor, até quando vai acontecer isso, Senhor? Né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Ou seja, o santuário foi deitado por terra, o santuário de Deus, mentiras foram colocadas, transgressões foram colocadas, e o santuário celestial, irmãos, e o santuário da alma, esse nosso santuário, esse templo de Deus, teria que ser purificado de todos os dogmas e erros que o papado colocou desde o ano 538 ao ano 1798. Por isso temos dito aqui que nós somos frutos, principalmente nós brasileiros, irmãos, que somos uma nação predominantemente católica ainda. Nós somos frutos de 1260 anos de dogmas papais, babilônicos, católicos. Nós usamos termos católicos no nosso dia a dia sem nem perceber. Vige, né? Nossa, enfim, irmãos, ave, né? E tudo isso são termos que aconteceu no período dos 1260 anos. O irmão André Silva está perguntando, tudo isso aconteceu no período dos 1260 anos, irmão? Exatamente, irmão André Silva. Veja, no ano 508 o papado se estabelece, 508. Mas ele se estabelece e ele tem que derrubar os ostrogodos, os visigodos e os érulos, que eram 3 das 10 nações pelas quais foram repartidas Roma, que simbolizavam os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor e que simbolizam também os 10 chifres na besta, que estudamos, né? Só que no ano 508 ele se estabelece, no ano 538 ele derruba o último dos poderes, que eram os ostrogodos, e ali inicia a supremacia papal. A partir daí, eles começam a fazer os seus concílios de Nicéia, concílios
enfim, nem me lembro todos os concílios aqui que eles fizeram, mas a cada novo concílio eles iam inventando novos dogmas, né? Desde o concílio de Constantino, né? Aí vem o concílio Vaticano I, Vaticano II, enfim, cada concílio novos erros. Mas durante o ano de 538 ao ano 1798, que são os 1260 dias proféticos da profecia de Daniel, da profecia de Apocalipse, eles foram inventando esses dogmas todos. Tudo isso foi poluindo o santuário de Deus. Foi poluindo, quando digo santuário de Deus, foi poluindo o santuário de Deus, em primeiro lugar, o santuário de nosso, que é o santuário de Deus, que é o templo de Deus na terra. E o santuário de Deus no céu. Por quê? Porque, irmãos, assim como no passado, quando você pecava, você confessava o teu pecado colocando as mãos sobre um cordeirinho, cortava-se o pescoço do cordeiro, tomava-se aquele sangue, simbolizando que o teu pecado estava naquele sangue agora e era levado para dentro do santuário terrestre, assim também todos esses pecados que foram oriundos desses dogmas, né, mesmo pecados cometidos pelo povo de Deus, que foi, infelizmente, absorvendo esses erros babilônicos, tudo isso foi poluindo o santuário celestial. E esse santuário celestial teria que, em algum momento, ser purificado. Nós vamos estudar isso biblicamente, irmãos. Não precisam se preocupar com nenhum tipo de análise inicial agora. Isso vai ser estudado no próximo estudo e creio que, se esse estudo ficou claro, aquele também vai ficar. Deus não deixa dúvida para o seu povo. Tudo que ele pede da gente é humildade para aceitar, né, e estudar. Então, né, ele me diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o tema do nosso próximo estudo e tem, irmãos, tudo a ver com a atuação do chifre pequeno, tá? Então, quando a gente fala em santuário sendo purificado, ele só será purificado porque o chifre pequeno contaminou completamente este santuário, né? E nós vamos ver como e por quê, tá? Então, de alguma maneira, nós, se acreditamos que o estudo de hoje foi um estudo que nos ajuda a ver essas coisas todas, irmãos, podem ter certeza que a interpretação da profecia das 2.300 tardes e manhãs é a sobremesa. Se você conseguiu se alimentar aqui nesse estudo, por favor, não perca o próximo estudo, porque você estaria, de fato, deixando de lado a sobremesa que Deus quer deixar para você nessa mesa espiritual preparada para nós. O irmão Robson Lira diz o seguinte: irmão Rogério, de alguma forma Roma Papal astutamente sabia que uma mudança no método de interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse levaria inevitavelmente a uma alteração nas conclusões. Não só sabia, como ele criou o que nós conhecemos hoje como a Contra-Reforma. Irmão Robson, para que tenha ideia, a interpretação profética, por exemplo, do que vimos até agora, e principalmente do que vamos ver agora em Daniel 9 também, leva para todos os efeitos para o chifre pequeno, e o chifre pequeno não tem como errar, é o papado, no tempo, em tudo. A Contra-Reforma, o jesuitismo e o catolicismo, né, através da sua liderança, na Contra-Reforma, repetimos, criou, por exemplo, um antídoto para essas profecias e coloca uma aplicação para Antíoco Epifanes, que é absurda, mas, meu irmão, perdoe-me se isso machuca alguém. Para aquelas pessoas que não conhecem por não ter o conhecimento bíblico da interpretação profética, analisam e aceitam, por exemplo, que esses dois chifres foram prédios que caíram no 7 de setembro, no 11 de setembro, perdão, qualquer coisa é possível. O inimigo sabe que o povo de Deus não estuda a palavra, então ele cria, né, as suas alternativas proféticas. Quando você não conhece, né, a verdade, é muito fácil você receber o erro. Haja visto que milhões hoje guardam o domingo, né, e sequer conseguem perceber que o mandamento de Deus fala do sábado. Isso é um fato, mas infelizmente, né, o inimigo tem feito isso. Então, o inimigo tem trabalhado na Contra-Reforma para derrubar a interpretação profética corretamente. Irmão Marcílio, nós encerramos por aqui sobre essa explanação, e aí o irmão fique à vontade para fazer as considerações, né, se alguém tem mais alguma pergunta, né, se alguém tem mais alguma dúvida, apenas pedimos que as dúvidas, se possível, né, que fiquem dentro do escopo do que foi estudado, para que a gente não
não acabe, né, entrando num assunto que por vezes não vai ajudar a fortalecer o que se estudou aqui, tá bem? Ok. A irmã Joana está na sala, ela pode fazer uma colocação, fique à vontade, irmã. E nós temos também outros irmãos na sala, se eles quiserem, porventura, fazer mais alguma colocação além do que elas fizeram já, fiquem à vontade. Você me perdoe, Rogério, a primeira um terço do programa aí eu perdi, eu tive que abrir o Hangout e sair inesperadamente aí, mas já resolvi. Não se preocupe, os irmãos ajudaram a gente aqui também, né? E eu creio que tudo foi feito para a honra e glória de Deus, né? Eu, particularmente, irmão Marcelo, só queria dizer assim, eu estou muito feliz, né? Nós estamos com bastante gente aqui conosco, né? O Robson já é figura carimbada nossa, né? O André, mas tem gente nova aí, a gente fica muito feliz, né, com essas pessoas, né, que tem vindo, e claro, e também com essas pessoas como o André, como o próprio Robson, como o Júnior, a irmã Marta, que são pessoas que sempre estão aí, né, e creio que são pessoas que daqui a pouco vão estar também podendo, né, repartir isso com a gente também, né, assim, o Renato, né, que está aqui com a gente também, então, que Deus abençoe grandemente todos vocês, o Roberto Mateus, enfim, tá bem? Estou muito feliz realmente com esse pessoal todo que está com a gente, tá? Ok, 20 pessoas na sala, com certeza tem alguns irmãos aí que ainda nós não conhecemos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos, viu, irmãos? Nós estamos aqui para compartilhar dessa porção preciosa que o Senhor nos tem concedido a saber. E acaba, né, irmão Marcílio, sendo uma resposta e até um puxão de orelha para mim, né? Eu falava com o irmão que, de repente, né, na segunda-feira, mas eu acho que a gente já tem a resposta aí, né, irmão? Eu acho que é o melhor dia. Amém. A irmã Joana quer fazer alguma colocação, irmã? Gostou do estudo? Ótimo, lindo, uma alimentação muito gostosa. Comida da boa, né? Amém. Amém. Eu acho que não tem mais nenhuma colocação. Vamos fazer uma oração? Irmão Marcílio vai orar? Eu oro sim, irmão. Oro sim. O irmão Cristiano acaba de dar um alô. Irmão Cristiano, seja muito bem-vindo, meu amado, tá? E volte sempre, tá bem? Participe com a gente, meu irmão, tá bem? O irmão Cristiano já é irmão com... Ele é do Rio. Muito bonito, irmão. Tive a oportunidade de conhecer. Vamos orar. Queria falar aos irmãos, só mais um detalhe que eu lembrei, o pastor não está conosco por conta de não ter como, ele não ter como entrar na sala sozinho. Às vezes que ele entra é porque tem um ou outro irmão que nos ajuda lá, vai até lá, coloca ele na sala e aí ele tem que participar do quadro, não, a gente não diz para ele no e-mail, o Skype para ele, tudo, mas quando as pessoas não passam lá, os irmãos que estão sempre lá, não passa lá, ele não tem como entrar. Ah, entendi. Então, irmão Marcílio, se me permite, o irmão André coloca mais uma pergunta aqui. Todas as 7 nações bárbaras restantes ficaram sob o domínio dos papas? Sim, é o que nós conhecemos. Se os irmãos estudarem, não é que eles ficaram sob o domínio dos papas, sempre houve cisões, ou seja, né, sempre houve um ou outro rei, por exemplo, na Inglaterra, existe um caso, por exemplo, de um rei que se levantou contra o papa na época da Inquisição, se levantou contra, o papado tinha tal poder que ele se viu acuado e quase que ele perde o reinado. Então, o rei da Inglaterra, se não me engano, o rei da Inglaterra, não me foge agora, posso até ver com mais detalhe depois, mas enfim,
Esse rei, para que tenha uma ideia, para que ele pudesse ser reempossado, ele teve que ir até a sede, na época, do papado. O Papa deixou ele 3 dias descalço, no frio, né, quase que congelando de frio, e o Papa dizia que era o papel dele humilhar os soberanos da terra. Tamanho era o poder que tinham os papas. Então, na verdade, os papas dominaram, a Igreja Católica dominou através de Técio, através do período da Inquisição, dominou a Inglaterra, a Alemanha, todas aquelas, a França, Portugal, que eram, inclusive, os poderes usados, né, os cruzados, os exércitos, na verdade, do Papa, eram essas nações que faziam a sua perseguição, perseguindo os próprios cidadãos, como nós já conhecemos. Sem voz de comando, na verdade, tinham voz de comando, mas essa voz de comando ela era subserviente ao papado. Se o papado dissesse assim, ele tinha que aceitar, né? O chifre pequeno cresceu dessa forma, na verdade o chifre pequeno cresceu exatamente assim. Ele foi buscando poder cada vez mais, né? Começou com a, entre aspas, conversão de Constantino, né, o imperador, que nomeou o catolicismo como a religião oficial do, entre aspas, catolicismo, e aí começou isso tudo, né? Ok. Será que tem mais alguma colocação, irmão? Eu estou vendo aqui, essa acho que foi a última pergunta, né, irmão Marcílio? Acho que estamos bem assim. Ok. Vamos orar. Irmão Marcílio, perdão, me perdoe, só me ocorreu uma coisa. Eu queria pedir aos irmãos, se possível, aqueles irmãos que, né, que têm as suas colocações, que coloquem depois, quando fechar, irmão Marcílio, é muito importante, tem pessoas que entram, então se, por exemplo, imagine que o irmão Cristiano coloque ali depois, fora desse box, embaixo, né, lá nos comentários, coloque, gostei por isso, ou não gostei por aquilo, ou isso, enfim, as pessoas que entram depois, elas têm também, elas são motivadas a estudar também, ou a ver, né, pelo comentário que os irmãos fazem aí, tá bom? Então, os irmãos que conseguem ter uma visão, né, fora a nossa disso, por favor, fiquem à vontade, comentem aí, que isso ajuda outros a se animarem a estudar também, tá bom? E divulgue, né, o link do Hangout. Amém, amém, né, assim como Deus deu para nós, que, né, que os irmãos possam repartir com outros também, né, aqui, como disse o pastor Juliano, ninguém é dono de nada, né? Ok. Tô com saudades dele. Rogério, o som tá com retorno, acho que é do seu... Deixa eu ver. O meu tá fechado, irmão Marcílio, não sei por que tá dando retorno. Tá fechado, com certeza. Tem o som do seu nickname aqui pra mim. É que eu tenho um controle aqui, né? Ah, então não sei como tirar isso. Ok. Olha lá. Eu vou cortar o som, depois eu volto a ligar, ok? Fique à vontade, pode cortar, não se preocupe. Amém. Vamos orar. Estou me ajoelhando aqui. Misericordioso Deus, bondoso Pai, e Criador de tudo e de todos. Obrigado por mais uma noite de estudo, por mais um encontro com todos esses irmãos. É um prazer estar com todos esses irmãos reunidos, aprendendo mais um pouco da tua preciosa palavra, Senhor, do teu precioso tesouro que vem do reino. É fato que nós estamos caminhando e precisamos estar atento a cada passo que damos e pisar em solo firme para que não nos desviemos do teu caminho, não nos distraiamos com os sinais que o Senhor tem colocado a nós. A todo tempo o Senhor cuida de todos nós, acampa anjos em nossos caminhos e produz a proteção que nos é devida. Eu agradeço imensamente o Senhor
por esse gesto, meu Pai, mais ainda pela graça imerecida que temos de receber essa força misericordiosa que é a bênção da salvação. Eu peço ao Senhor, rogo ao Senhor que, se existe algum irmão que está ouvindo este hangout, esse estudo de hoje, e que está assistindo, ouvindo essa gravação, que está com seu coração angustiado, com problemas a enfrentar, eu peço ao Senhor que tenha o mesmo carinho com ele que o Senhor tem comigo. Dê entendimento a ele, para que ele possa servi-lo, meu Pai, como eu tenho feito, e o Senhor tem poderosamente me amparado. Me dá sabedoria, entendimento, para que eu possa permanecer firme junto ao Senhor. Dessa forma, é uma prova cabal de que quando encontramos com nossos irmãos, nos reunimos com ele e permanecemos com ele, é uma prova de que realmente estamos junto do Senhor. O Senhor disse que onde estivesse 2 ou mais, o Senhor estaria entre nós. E nós temos permanecido assim. O que um sente, o outro irmão acaba sentindo. Eu sinto isso no meu coração. Eu creio que o irmão Rogério é assim, a irmã Joana, Maria Eugênia, o pastor Juliano, todos esses outros irmãos que estão na sala. Eu creio que são assim. Às vezes fico angustiado em saber, ou querer saber como é que eles estão, como é que é o caminho deles durante o dia, a vida deles, meu Pai. Preocupado que o Senhor os ampare. Mas é fato que o Senhor já os escreveu e sabe todas as coisas e sonda o coração de todos eles e tem o caminho destinado a eles. Mas de qualquer forma a gente ainda fica preocupado assim, às vezes preocupado mesmo em querer saber se o irmão está bem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tenha misericórdia de todos nós, meu Pai, perdoe os nossos pecados. Eu agradeço em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, Rogério. Acho que ele saiu do ar. Irmão Marcílio? Oi. Não, é que o irmão acho que tinha fechado o microfone aqui, eu não vi, tá bom? Tá ok. Só quero agradecer a todos novamente, que Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos. E eu estou colocando aqui, irmão Marcílio, tomando a liberdade de colocar apenas o nosso site, tá? Caso algum irmão queira pegar algum vídeo mais, tá bom? Perfeito. Ok. Então está bem. Irmã Joana, Deus abençoe grandemente, irmã Maria Eugênia, e a todos os irmãos que estiveram conosco, e a todos aqueles que estarão conosco ainda, pelo menos, né, futuramente ouvindo essas mensagens, né. Daqui a pouco nós teremos algumas novidades, irmão Marcílio, vamos estar com os vídeos prontos para aqueles que quiserem compartilhar, né, naquele projeto nosso, mas aí a gente comunica, tá bem? Amém. Amém. Um abraço a todos, boa noite e até quarta-feira às 20h30. Boa noite, irmã Joana.
Amém. Se puder ligar para mim amanhã, eu agradeço. Tá bom, eu ligo sim, pode deixar. Deus abençoe. Amém. Um abraço, bom descanso a todos. Fiquem todos com Deus. Para você também.